Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 6 ao 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Diz a mim, diz a você. Essa palavra de Deus para você nesta manhã. E diz: por isso quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas, sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas por causa do seu plano salvífico e da sua graça, que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos. Esta graça agora foi manifestada pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso diz o próprio Senhor a cada um de nós nesta manhã: eu te exorto, eu te digo com força, com vigor, eu chamo a sua atenção e te ordeno a reavivar o dom de Deus que você recebeu pela imposição de minhas mãos. Eu determino a você, eu incentivo você, eu chamo a sua atenção, eu te conclamo, eu te exorto para que você reavive o dom que você já recebeu de Deus. Mas quando que eu recebi essa imposição de mãos? Se você pegar as fotos da sua família, ou se você participar de qualquer cerimônia, qualquer ritual de batismo, você vai ver que o batismo não se faz sem impor as mãos sobre a criança. E naquela altura em que você foi batizado, e você recebeu também ali a imposição de mãos, juntamente com a água do batismo, juntamente com a oração de libertação, de exorcismo. Naquela altura, o dom de Deus foi dado a você. Você recebeu o Espírito Santo. E olha o que diz a palavra de Deus para nós. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Você recebeu da parte de Deus, não foi um espírito de medo, não foi um espírito de fraqueza, não foi um espírito de desânimo, não foi um espírito de covardia, de se acovardar diante dos embates da vida, de se acovardar diante daquilo que contraria você, de se acovardar diante daquilo que não é fácil. Nós não recebemos um espírito de covardia para colocar o rabo entre as pernas quando as coisas ficam difíceis. Não. Nós recebemos o Espírito Santo, que é força, que é amor e que é moderação, que é equilíbrio, que é tempero. Pelo dom do Espírito Santo, o Senhor nos preserva de sermos pessoas destemperadas. Não é porque às vezes a gente pensa que o destempero é só pelos excessos. Mas para você entender,
Um ferro, quando ele não é temperado, ele se quebra facilmente. Todo ferro para ganhar liga, todo o ferro para ser duro, quando você precisa ter uma liga de metal mais forte, irremediavelmente ela precisa passar pelo fogo para ganhar têmpera. Tem que temperar na água e no fogo. Talvez assim você entenda porque que você toda hora vive altos e baixos. Porque toda hora algo de extremo acontece na sua vida. Tem hora que parece que você está no meio do fogo, tem hora que parece que você está afundando na água. Tem momentos de grande alegria na nossa vida que a gente parece que vai sair de si, mas há momentos também de muita dor. E se a gente pelo menos ficasse estável, né? Quantos de nós até desejamos isso? Pelo menos se os sofrimentos viessem e ficassem, a gente saberia lidar com esse sofrimento. A hora que a gente está acostumando com ele, sai. Acaba, a gente vence. Aí vem um momento de bonança, de alegria. Quando a gente está se acostumando com aquilo, aí vem de novo um momento de dificuldade. A gente é toda hora dobrado. Parece que é de propósito. Parece não, é de propósito. Porque de ir à água e ao fogo da vida, como se faz com o ferro, a gente ganha têmpera, a gente ganha equilíbrio. Nós nos tornamos pessoas moderadas em tudo que nós fazemos. É pelas dificuldades que nós enfrentamos que Deus nos dá a justa medida das coisas. E foi esse Espírito que nos foi dado, para em meio a tudo que a gente vive, a gente ter amor, a gente ter força e a gente ter equilíbrio, a gente não perder a razão, não sair de si, não sair do sério. Por isso, São Paulo continua dizendo ao jovem Timóteo: não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor. Nas dificuldades, dá testemunho. No meio do seu grupo de amigos, não tenha vergonha de Cristo, dá testemunho. Numa danceteria onde você vai, dá testemunho. Numa casa que te recebe para uma confraternização, dá testemunho. Numa rodinha de colegas de trabalho, inclusive muitos deles ali com cargo superior ao seu, tendo possibilidades inclusive de interferir na sua permanência ou na sua demissão daquela empresa, dá testemunho, porque Deus é mais do que muitas situações que nós presenciamos, e Deus é mais forte do que aqueles fortes que nos cercam. Dá testemunho, não te envergonhes nem de nosso Senhor, nem de mim, diz ali Paulo, prisioneiro do Evangelho. Pelo contrário, sustentado pela força de Deus, enfrenta o sofrimento. Como é que a gente enfrenta o sofrimento? Sustentado pela força de Deus. Por que que a gente às vezes quebra em face do sofrimento? Porque não contamos com o sustento de Deus. Não nos deixamos temperar pelo Espírito. Reclamamos quando as situações difíceis entram na nossa vida para nos treinar. Recusamos o treinamento, recusamos atravessar o vale de lágrimas, o vale das dores. E sem essas provas, sem essas provações, meus queridos, nenhum de nós se torna forte o suficiente para enfrentar as verdadeiras dificuldades que chegam para nós. A hora que chega o problema, a gente se quebra. Eu e você precisamos aprender que tudo que nós enfrentamos na vida precisa ser sustentado pela força de Deus. Por isso que diz aqui, sustentado pela força de Deus, sofre. Porque sofrer sem ser sustentado pela força de Deus é ser derrotado, é partir-se ao meio. E continua a palavra nos dizendo: Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, nos tirou do meio perdido em que nós estávamos, nos tirou do lodo em que nós vivíamos e nos deu um chamado santo. Nos chamou para uma vida digna, não em atenção às nossas obras,
mas porque Deus tem um plano de salvação e de graça para cada um de nós. Nunca pense que o que Deus fez por você e está fazendo por você, e talvez esteja fazendo a partir de agora, com essa palavra que você está ouvindo, não pense nunca que foi em função das coisas que você fez ou deixou de fazer. Que Deus olhou para você pela sua bondade, ou por causa da sua generosidade, ou porque você foi uma pessoa correta, evitou certos pecados na sua vida. Não. Independente disso, o Senhor deu a você esse chamado e manifestou a você a sua salvação por causa de um plano de salvação e da graça que Ele tem para a sua vida e para as pessoas pelas quais Ele deseja intervir através de você. Faz parte de um plano de Deus contar com você. E para contar com você, o Senhor reservou para você a graça necessária em força, amor, moderação e sabedoria, capaz de vencer todo medo, toda covardia, nos dando têmpera para enfrentar o sofrimento sustentado pela graça de Deus, sem nos partirmos. E tudo isso começa com uma provocação e uma ordem de Deus. Exorto-te a reavivar dentro de ti o dom de Deus, a graça de Deus, o carisma que te foi dado. Sabe o que esta palavra está nos trazendo? A manifestação da voz de Deus, que está dizendo a você nesta manhã que pela força do Espírito Santo você pode recomeçar. Pela força de Deus, você que se sentia derrotado, vencido, aniquilado nesta situação, não digo de todo, mas nesta situação, você sentiu que a vitória foi tirada de você. Engano seu, porque nesta manhã o Senhor está lhe dizendo que, sustentado pela força de Deus, você deve se levantar e você pode recomeçar, principalmente reavivando dentro da sua alma, do seu coração, o Espírito Santo de força, de sabedoria, de amor, que Deus deu a você desde o momento em que Ele te chamou, de forma especial no dia em que você foi batizado. Deus está dizendo a você que você pode recomeçar e que nesta nova tentativa tudo pode ser diferente, porque Deus está com você. Não foi o que nós vivenciamos aqui nesse fim de semana, no aprofundamento para casais? Quantos casais estavam aqui porque o Espírito Santo havia colocado no coração deles, ainda que eles não conseguissem traduzir nestas palavras, mas havia uma certeza, uma esperança de que em Deus é possível fazer uma nova tentativa, e que nessa tentativa tudo pode ser diferente, porque Deus está com você. Não vamos nos deixar castrar pelas muitas experiências negativas que nós vamos acumulando, porque às vezes nós ficamos treinados para a derrota, viciados na derrota, condicionados a perder, porque vai se entranhando em nós uma mentalidade de que a gente já tentou tantas vezes e que não deu certo, e que a gente esgotou todo o nosso potencial e aquilo não funcionou para nós. Então a gente coloca um selo na coisa dizendo: isso não é para mim, pode ser para os outros, mas para mim não funciona, para mim não dá certo. Calma lá, não dá certo para você e não dá certo para os outros quando nós embrenhamos por certas estradas sem ser sustentado pela força de Deus. O chamado hoje para cada um de nós é fazer o que nós fazemos, o que nós já fazemos, mas sustentados pela força de Deus, porque ao tentar agora
fortalecidos pela graça, contando com o nosso Senhor, pedindo que Deus participe desse processo, tudo vai ser diferente, porque Deus está com você. Enquanto nós vivemos nessa vida terrena, meus queridos, nós precisamos aprender a não desistir. Aprenda a não desistir. Não desista dos seus sonhos. Uma das coisas mais tristes que eu vejo num casamento é quando marido e mulher desistem de sonhar juntos. Quando abandonam os sonhos que eles tiveram de início. Quantos projetos bons antes de casar, não é verdade? Quantos sonhos, o sonho da casa própria, o sonho do seu carro, o sonho das viagens que iam fazer, o sonho dos filhos que iam ter, o sonho dos sentimentos que iriam dividir um com o outro, o sonho de poder contar com alguém em seu favor, de uma maneira única, de uma maneira nova. Onde é que estão esses sonhos? Por que há casais que hoje já não sonham mais? Será que também eles foram adestrados, e me desculpe usar de novo essa expressão, mas castrados pelas experiências ruins que foram emprestando um ao outro? Não desista dos seus sonhos. Não desista de fazer o seu casamento funcionar. Vai funcionar. Porque você quer, você tem determinação e você conta com a graça de Deus. Eu sei que tem pais que dizem: se eu soubesse que ter filho daria esse trabalho, daria essa preocupação, se eu soubesse que trazia esse sofrimento, talvez eu tivesse escolhido não ter filhos. Meu querido, nunca diga isso. Minha irmã, nunca pense assim. Aprenda a contar com a graça de Deus. E não desista do seu filho, não desista da sua filha. E quando eu digo aqui não desistir, não é não desistir de amar. Porque o amor está incutido dentro do coração de um pai e de uma mãe. Mas não desiste de acreditar que tem jeito para esse jovem, para essa moça. E que apesar de todos os caminhos de perdição no qual ele entrou, ela entrou, existe um Salvador que veio justamente para essas situações terríveis nas quais nós nos enfiamos pela nossa escolha, pela própria culpa. Olha do que Deus já te preservou, olha do que Deus te tirou. Olha no que você não entrou porque Deus estava com você. É grandiosa a obra de Deus na nossa vida, e se Ele fez por nós, pode fazer pelos nossos. E se fez conosco algo tão grande, pode fazer ainda coisas maiores por quem precisou ou precisa mais que nós. Então, aprenda a não desistir. Porque isso na vida a gente também aprende. Nós devemos confiar mais. Nós devemos pedir a Deus que nos inspire novos caminhos, que o Senhor nos mostre alternativas para nós chegarmos às nossas metas. Porque talvez você não esteja chegando onde você precisa porque o caminho está errado. Márcio, já tentei 1000 vezes. Tentou a mesma coisa que você já sabe que não dá certo desde a primeira vez que você tentou. Está insistindo na mesma coisa, está dando murro em ponta de faca. O espírito que nós recebemos, olha, é de força, de amor, de moderação. Não consta aqui nesta palavra, mas em toda a Sagrada Escritura diz de sabedoria. É espírito de inteligência. Se não deu certo de um jeito, pare de insistir no jeito errado. E vamos fazer como a palavra que foi dada hoje para nós, de direção através do livro Eu Lhes Trago Melhor e Cura. O Espírito Santo age silenciosamente quando nós temos a humildade de perguntar a Jesus o que fazer. Pergunte a Jesus o que fazer. Ou como nós tantas vezes rezamos aqui no Sorrindo para a Vida: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Hoje, antes de sair da cama, quando ainda escuro, eu acordei. Antes mesmo de abrir os meus olhos, a primeira palavra que saiu da minha boca foi:
Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Porque quando nós perguntamos a Jesus o que fazer, quando nós perguntamos ao Espírito Santo o que fazer, nós abrimos espaço para que no silêncio de todas as coisas, Deus vai enchendo de salvação o que nós estamos vivendo. Deus vai cobrindo de vitória as nossas fraquezas e as nossas derrotas, mas tudo passa pela confiança. Porque quem não confia não pede a ajuda de Deus. Quem não confia vai por conta própria, nunca sustentado pela força de Deus. Então, nessa manhã, vamos pedir ao Senhor: meu Deus, me inspire um novo caminho. Senhor, me mostre uma alternativa para eu chegar aonde eu preciso chegar. Mas, sobretudo, meu Deus, eu te peço perseverança. Perseverança neste trabalho. Perseverança na minha fé, na minha vida cristã. Perseverança na minha comunidade. Apesar desta pessoa que me desanima de ir lá. Perseverança no meu grupo de oração, perseverança na minha paróquia, apesar das fraquezas que eu vejo no povo da minha igreja. Porque nós que somos um povo de igreja, somos um povo fraco, todos nós, sem exceção, carregamos conosco as nossas fraquezas. E olha, por vezes as nossas fraquezas nos animam uns aos outros, que você olha e diz assim: Deus está cuidando dele e ele está pior do que eu, então se dá conta dele, dá conta de mim também. Mas às vezes a nossa fraqueza, a fraqueza de um e outro nos desanima. Porque a gente fica se perguntando: como é que pode uma pessoa que se diz de Deus ser assim? Pode, porque eu também me digo de Deus e você também se diz de Deus. E nós também temos o nosso assim, né? Até a palavra de Deus, numa parte diz: como é que você ousa trazer na sua boca os meus preceitos? Como é que você ousa ter nos lábios a minha palavra e viver do jeito que vive? O Senhor mesmo nos pergunta, porque até Deus se choca de nós dizermos que nós somos dele e vivermos de qualquer modo. Então, se Deus se espanta com isso, imagine se eu e você não vamos nos espantar. Como é que os nossos irmãos às vezes vivem se dizendo de Deus? Como é que os outros não vão se assustar conosco que nos dizemos de Deus e continuamos com as nossas fraquezas, apesar das fraquezas dos outros e das nossas? Perseverança. Senhor, me dá a graça de perseverar, de nunca deixar de ti, de nunca me envergonhar de ti. Deus não nos deu um espírito de desistência, um espírito de desânimo, um espírito de covardia, um espírito de timidez. Eu sou tímido. Você sabe quem é o tímido? O tímido é aquele que nunca tenta nada porque ele se esconde atrás da sua vergonha. E porque ele fica escondido atrás da sua vergonha e não tenta o que precisa, ele não consegue o que ele quer. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força para a gente não desistir, de amor para a gente não desistir das pessoas que nós amamos, de amor para a gente não desistir dos relacionamentos preciosos da nossa vida, de amor para a gente não desistir das boas amizades, de amor para a gente não desistir do relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o cunhado, com a sogra, de amor para a gente não desistir do casamento, porque aquele que prometeu fidelidade a nós, amor perpétuo, falhou e nos deu um espírito de moderação, para que a gente seja capaz de ser constante num mundo de inconstância, de moderação, para a gente ficar firme, para a gente não desistir. Portanto, diz aqui o apóstolo: não te envergonhes de dar testemunho a favor de nosso Senhor. Não se envergonhe de Deus, e não se envergonhe das pessoas que são de Deus, porque quem é de Deus vai passar por situações vexatórias em muitos momentos. Paulo estava preso. Tem gente que tem vergonha de contar que o filho está preso, que o pai está preso, que o irmão está preso, que a mãe está presa.
ou que está preso, a Paula lembrou bem, num vício. Está preso na cocaína, está algemado no crack, está atado, amarrado pelo alcoolismo e às vezes até internado numa casa de recuperação. Tem gente que tem vergonha de apontar certas circunstâncias que envolvem pessoas da própria família. E por vezes a gente passa vexame por ser de Deus, por escolher um caminho diferente do que a maioria escolhe. Nunca se envergonhe nem de nosso Senhor Jesus Cristo, nem das pessoas de Deus por causa do que é certo, mas pelo contrário, peça a força do Espírito Santo e, sustentado pela graça de Deus, enfrenta o sofrimento para você vencer. Enfrenta que você vai vencer. Olha, a vida ela parece sombria até nós decidirmos recomeçar. Enquanto você não tomar a decisão de recomeçar, a sua vida é escuridão. Enquanto a gente não decide que vai virar a página, amigo, é só treva, é só escuridão, é só sofrimento, é só penumbra. Você olha para a sua vida e você não vê cor, até o momento em que você decide recomeçar. Mas quando nós tomamos a decisão de, com Jesus, sustentado pela força de Deus, não arredarmos o pé da nossa vida e assumimos o papel de protagonistas juntamente com Deus na nossa própria vida, aí a morte tem que ceder espaço à vida, aí a derrota se converte em vitória. Nós temos que aprender a recomeçar. Se a situação não estava boa, conversa com o outro, propõe recomeçar. Quando a gente vive a dois, não é difícil um ir comprometendo a história do outro, manchando o passado do outro, né? O trajeto do outro. Não é difícil isso acontecer. Manchando, que eu digo aqui, às vezes com vergonhas, com humilhações, com feridas, com desamores. Se a gente for ficar revirando a lata de lixo do passado, gente, acontece conosco o que acontece com qualquer pessoa que fica revirando lixo. Você vai achar o que não deve, vai acabar se machucando, vai pegar uma infecção, você vai adoecer. Revirar o lixo do passado só traz infecção para a vida da gente. O que você faz com aquilo que está infeccioso? Você corta, você tira a parte apodrecida e você começa a partir dali de uma nova maneira. Às vezes até precisa fazer uma terapia, um tratamento, uma fisioterapia para recuperar os movimentos. É a mesma coisa nos nossos relacionamentos, é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Recomeça. Corta com o que estava ruim e começa agora de uma maneira boa. Nós temos que aprender a recomeçar sempre, até para um dia nós ensinarmos isso aos nossos filhos, porque os nossos filhos repetem aquilo que eles aprendem de nós. E olha, a infância, ela é o período que a criança aprende as coisas mais essenciais e mais indispensáveis da sua vida. Por isso, a parte mais importante da educação é a escolha das coisas que nós queremos que os nossos filhos aprendam. Se você quer que seu filho aprenda a não desistir, você precisa dizer isso de uma maneira que ele entenda. Talvez ele não vá ler isso num livro, mas vai ler isso no pai dele, vai ler isso na mãe dele, vai ler isso na vida, no seu testemunho. Por isso que o apóstolo diz aqui, dá testemunho de Jesus. Não, vou ler para você. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar. Não te envergonhes de dar testemunho. Dê testemunho que a vida vale a pena. Dê testemunho de que quem tem Deus nunca desiste.
Porque falar e argumentar não tem sequer 1/1000 da influência que tem um exemplo verdadeiro. Como é que o seu filho, a sua filha, o seu amigo, até o seu pai, a sua mãe, vão aprender a não desistir? Vendo alguém que não desiste, mesmo quando tem todas as desculpas do mundo para fazê-lo. Talvez você tenha todas as desculpas do mundo para deixar cair os seus braços. E mesmo assim você prossegue. Parabéns para você, que aula você está dando, entre lágrimas eu sei, sofrendo eu sei, carregando a tentação de desistir, eu sei que você carrega a tentação de desistir, mas pela força de Deus, sustentado pela força de Deus, um dia de cada vez, né, meu irmão? Um dia de cada vez, a cada dia a sua vitória. Talvez você não tivesse parado para prestar atenção nisso, mas tem uma plateia imensa assistindo às suas vitórias, pequenas, uma de cada vez. Tem gente aprendendo com você como é que se enfrenta a vida. O que nós ensinamos fica sem valor quando os nossos filhos nos veem vivendo o contrário daquilo que nós ensinamos. Não adianta a gente falar uma coisa com a boca, se com a vida a gente mostra diferente. Você entendeu que o seu testemunho é muito mais importante do que as suas palavras? Hoje em dia, todos nós que somos cristãos estamos enfrentando um desafio imenso na educação dos nossos filhos. Até esses dias uma pessoa me perguntava assim: Márcio, educação dos filhos, mundo versus igreja, qual é a medida? Qual é a moderação? Não é o que a palavra está dizendo hoje, que a gente recebeu um espírito de moderação? Como fazer? Porque nós estamos no mundo, gente. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus, mas nós vivemos no mundo. Então não adianta pensar que você vai conseguir botar os seus filhos dentro de uma bolha, porque se você conseguir, você terá matado os seus filhos. O Senhor nos fez para a gente ser fermento nesse mundo, para a gente dar sabor a este mundo. O sal, para dar sabor para a massa, precisa estar misturado no meio da massa. Então não adianta você querer poupar os seus filhos deste mundo, porque é neste mundo que eles vão viver, mas precisa ensiná-los a viver como pessoas de Deus. Ensinar que tem coisas que não cabem a eles, que são seus filhos. Não porque eles são seus filhos e porque você vai ficar com vergonha deles, mas porque eles são pessoas de Deus, são templos do Espírito Santo. Olha quantas vezes, quando os meus meninos estavam saindo de casa para uma festinha, para algum lugar ou para namorar, que eu abraçava um, abraçava o outro e dizia para ele: não se esqueça de quem você é. Porque o grande problema, não só para os nossos filhos, mas para cada um de nós nesse mundo, é nós nos esquecermos quem nós somos. Que nós somos pessoas de Deus, que nós temos o bem dentro de nós, que nós estamos neste mundo, mas que nós vamos passar deste mundo para outro, e que nós não queremos perder a nossa salvação, não é? E é próprio de um rapaz cristão namorar, brincar, estudar, trabalhar, se divertir, assistir um bom filme, uma criança assistir um desenho, porque tem pai que às vezes pensa que educar os seus filhos para Deus é alienar os seus filhos. Aí até das brincadeiras poupam os seus filhos, impedem a criança até de brincar. Não vai brincar com isso não, você vai ficar muito violento. Não vai ver isso não. Veja lá se aquilo que você está tirando não é algo que é normal e que até faria bem para o desenvolvimento dessa criança. Nós estamos num mundo tecnológico. Vai ser muito difícil você impedir os seus filhos de terem, por exemplo, um celular, um smartphone. Muitos dos jogos hoje são eletrônicos, através de um videogame, faz parte das brincadeiras. Então, Márcio, eu tenho um filho, ele é jovem ainda, ele gosta de jogo, ele gosta de videogame, e eu às vezes chamo ele para a igreja, ele não quer. Tem as duas coisas, ele se afunda nos jogos, mas ir para a igreja ele não quer. O que eu faço? Como é que eu devo continuar insistindo na educação desse filho, em levá-lo comigo?
É claro, meu querido, a educação é você quem dá. É o equilíbrio. Porque um videogame, ele não é o capeta. Porque existem vários tipos de jogos, inclusive jogos educativos. Você tem que ver se aquilo que ele está jogando faz bem para ele ou não. E por hora, por limite, de tempo inclusive. Por quê? Porque se ficar demais ali, vai fazer mal para ele? Não, porque se ele ficar demais ali, tem muitas outras coisas boas que ele poderia fazer e que ele não vai fazer porque vai passar o dia na frente de uma tela. Não é? Muitas situações eu dizia para os meus filhos: você quer ir lá jogar um pouquinho pode. Você tem 1, 2 horas para poder jogar. Depois, filho, rua. Vai pegar uma bicicleta, pega o seu skate, vai brincar de pique-pega, pique-esconde, não é? Então, hoje em dia, é um desafio a gente educar os nossos filhos, porque parece que a gente perdeu a justa medida. Mas tem uma coisa que, sem você perceber, está sendo para ele uma grande lição: a maneira como você vive. O que nós ensinamos quando nós falamos de bondade para os nossos filhos não chega aos pés quando, num tempo como esse de Quaresma, os nossos filhos olham para nós e nos veem praticando a bondade. Não só porque é Quaresma, mas porque esse é o chamado para a nossa vida, não é verdade? Agora imagine que o seu filho ouça você falar de bondade para ele, mas na prática ele só vê você agindo mal. Feche os seus olhos um pouquinho e, diante desta palavra que nos foi dada, pense um pouco no que o Senhor nos propõe. Porque a ilusão de uma vida agradável e fácil é a ideia mais nociva que nós podemos inculcar nas pessoas e, de maneira especial, naqueles que Deus colocou sob os nossos cuidados, os nossos filhos principalmente. Nós precisamos ensinar para aqueles que estão perto de nós que existe um sofrimento que faz parte da vida, mas ele é vencido quando nós somos sustentados pela graça de Deus. Sustentado pela força de Deus, não desiste. Sustentado pela força de Deus, enfrenta o sofrimento. É crucial que os nossos pequenos, desde cedo, aprendam a trabalhar, aprendam a fazer o bem, aprendam a recomeçar desde cedo. É importante ensinar às crianças a bondade, a simplicidade na vida, o trabalho. Tudo o que lhes ensinamos deve ser amparado com o nosso testemunho de vida. E se você viver bem a sua vida e tentar todos os dias ser uma pessoa melhor, os frutos da sua vida, o seu testemunho vai educar os seus filhos de maneira que as suas palavras não dão conta. E este é o maior presente que você pode dar a eles, é a maior herança que você pode dar. Então ore por eles também um pouquinho. Quero pedir a todos que têm filhos ou que desejam um dia ter esses filhos, que rezem agora a Deus por eles. Eu rezo pelos meus, você reze pelos seus. Pai de misericórdia, eu quero entregar em tuas mãos, Senhor, o Lucas, o Rafael, são teus filhos. E antes de serem gerados por mim e pela Rose, eles já eram teus filhos. Tu, Senhor, sabes todas as suas necessidades. Tu sabes tudo o que os oprime. E por isso, Pai, eu te peço que desfaça na vida do Rafael e na vida do Lucas todo o mal. Quebra, Senhor, todo jugo hereditário negativo que caiu sobre eles. Quebra toda maldição, praga, feitiço que possam ter recaído sobre esses teus filhos. E desfaz no poder do sangue de Jesus todo pacto ou aliança que os nossos ancestrais fizeram com Satanás. Que eles sejam perdoados no sangue de Jesus e que os nossos filhos sejam livres para te servir. Por isso nós te pedimos, Jesus. Jesus, tu viestes para nos salvar e o teu sangue foi derramado para a nossa salvação. Tu amas o Rafael, Senhor, tu amas o Lucas, tu amas os nossos filhos e tu queres salvá-los. Por isso nós te pedimos, Jesus, que o teu sangue caia poderosamente sobre a mente deles, quebrando todos os anéis do mal que aí estão escondidos. Desfaz
Senhor Jesus, todo jugo hereditário negativo que pesa sobre os meus filhos, que pesa sobre os filhos de cada um de nós que oramos agora. Principalmente, Senhor, o jugo do álcool, o jugo do fumo, e liberta esse teu irmão, Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue redentor. E por fim nós te pedimos, Espírito Santo, Tu és luz, e Tua luz pode penetrar o mais profundo do nosso ser, curando-nos de todo mal. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo, que derrames a Tua luz sobre o Rafael, sobre o Lucas e sobre cada um dos filhos que te são apresentados neste momento, Senhor, libertando-os de todos os grilhões do mal e de todo laço, tropeço e armadilha de Satanás. Que Deus seja sempre louvado e adorado na vida de nossos filhos, e que pelo poder do nome de Jesus o inimigo seja acorrentado e impedido de voltar a atormentá-los. Sobretudo, Senhor, nós pedimos agora que caia por terra todo espírito de covardia, de desânimo e de desistência. E pondo as mãos sobre o seu coração, diga: também sobre a minha vida, Senhor. Que caia por terra agora todo espírito de timidez, de covardia, de desânimo e de desistência. Sustentado pela força de Deus, eu vou. Sustentado pela força de Deus, eu posso. Eu conseguirei. Obrigado. Por mais horas que sejam dificuldades, Senhor, eu não vou desanimar. Escuta essa canção e reza com ela. A cidade está murada, já não encontro mais a entrada para a vida plena. Os problemas me sufocam, já não consigo achar uma saída. As barreiras são tão altas, mas eu não vou desanimar. Preciso ouvir a voz de Deus me impor a caminho e elevar o meu clamor ao céu. As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. Quando você ora pela tua casa, as barreiras cairão, as correntes quebrarão ao clamar o santo nome do Senhor. As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. Somos nós, esse povo. As barreiras cairão, as correntes quebrarão ao clamar o santo nome do Senhor. Mas eu não vou desanimar, mas eu não vou desanimar. Preciso ouvir a voz de Deus me impor a caminho e elevar o meu clamor ao céu. As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras cairão, as correntes quebrarão ao clamar o santo nome do Senhor. Jesus, Jesus. Obrigada, Senhor. Porque hoje o Senhor nos ensinou tanto que não é só a nossa força, é especialmente a força de Deus, é ela que vai nos sustentar.